o que nos leva à intimidade. O que nos leva à intimidade. E nós temos um texto base, texto esse, que se encontra em Marcos capítulo 6, Marcos capítulo 6, versículo 1 ao 6. O que nos leva à intimidade? Quando a pastora me avisou que eu ia trazer uma palavra hoje, direcionada do Espírito Santo para nós, hoje, eu entrei em oração e pedi ao Espírito Santo que me conduzisse dentro daquilo que viesse causar efeito dentro e primeiramente na minha vida, e que eu pudesse também estar transmitindo à igreja de Cristo. E me veio um tema muito parecido com esse, mas depois do passar da leitura de alguns outros textos, me veio esse tema que ficou desta forma: o que nos leva à intimidade? E me veio alguns textos, e eu vou decorrer dentro deles alguns, mas eu queria ler com os irmãos Marcos capítulo 6, verso 1 ao 6, que diz assim: Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Foi para a sua. Me responda aí, irmão. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua. E os seus discípulos Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilharam, dizendo: de onde vem estas coisas? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Verso 4. Jesus, porém, lhes disse: não há, presta atenção. Verso 4. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde, verso 5, não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Verso 6, admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Nesse texto de Marcos, o evangelista, ele nos relata algo maravilhoso de ser trabalhado, de ser lido, de ser vivido e ser aprendido. Quando nós que estamos aqui hoje, e muitos outros que já confessaram o nome de Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, e professam o nome de Cristo, e estão espalhados no Brasil e no mundo, foram alcançados pela graça, foram alcançados pela misericórdia. Mas quando Deus criou o homem e todas as coisas que há nesta terra, Ele criou para que houvesse um
união entre o homem, as coisas e Deus. O tema da pregação e é uma pergunta: o que nos leva à intimidade? E essa pergunta eu já respondo para poder trabalhar em cima. A resposta da pergunta, tema da palavra é: o que nos leva à intimidade? Um relacionamento de santidade que leva à intimidade. Não, meu irmão, você não entendeu, não. Entendeu, não? Que isso aqui fosse uma pregação do pastor ou da pastora, e ele tivesse falado isso aqui, eu tinha levantado, dado 3 pulos e dito: glória a Deus. O que nos leva à intimidade? Resposta: relacionamento de santidade, que é o caminho à intimidade com Deus. E dentro dessa resposta, nós podemos dizer que quando Deus cria o homem, cria tudo que havia no jardim do Éden. E Deus faz com que a mulher também esteja ao lado de Adão, para que tudo viesse a se relacionar com Deus. Um relacionamento de intimidade. A criação perfeita do Pai. O amor pleno de Deus para com todos nós. A perfeição do jardim. Momentos de intimidade que Adão tinha quando Deus descia ao jardim. Relacionamento, havia um relacionamento, santidade, intimidade, convivência. E tudo isso foi quebrado com o quê? O pecado. O pecado quebrou o relacionamento do homem e Deus. Fez a separação da intimidade que o homem tinha no jardim do Éden, com o princípio e o propósito de toda a criação. O pecado quebrou, rachou, separou o relacionamento do homem e Deus. E para que houvesse novamente esse relacionamento seu e Deus mais uma vez faz com que o homem tenha a chance de se aproximar, de se relacionar, de chegar mais próximo, chegar aos pés, chegar a Deus. E Ele envia o seu Filho, Jesus. E Jesus nos garante, com a morte de cruz, com a ressurreição, que todos nós, não apenas judeus, mas todos nós, toda a humanidade, pudesse mais uma vez se aproximar, se relacionar e ter a intimidade com o Pai.
E dizendo isso, e falando isso, e dizendo para você que foi quebrado, e que Deus mais uma vez estabeleceu uma ponte entre o pecado e a santidade, a intimidade, que foi Cristo com morte de cruz e ressurreição, porque Ele nos garante através de Cristo salvação. Deus está dizendo, olha, mais uma vez eu te dou a oportunidade de se chegar a mim. E agora você tem direito de escolhas, de decisões. Você pode dizer, eu quero me relacionar com o Pai. E dizendo isso, nós vemos uma passagem em que Jesus, a ponte que nos liga a Deus, o caminho que nos leva a Deus, indo. O verso 1 diz, e foi para a sua terra. O verso 1 diz, parte B, né? E foi para a sua terra. E o verso 6 e o verso 4 diz, Jesus, porém, disse-lhes, não há profeta sem honra, senão na sua casa, entre os parentes da sua casa. Verso 5. Não pôde fazer ali nenhum milagre. E o verso 6 diz, admirou-se da incredulidade deles. E o que eu posso tirar desse texto é, o que não nos leva à intimidade com Deus, e o que bloqueia o nosso relacionamento é a incredulidade. Nós estamos falando de Jesus, nós estamos lendo sobre Jesus, nós estamos vendo o Pai na sua própria terra, onde Ele nasceu. E Jesus está ali para operar milagres, para fazer discípulos. E na sua própria terra, o verso 6 diz, que admirou-se Jesus da incredulidade deles. Então, o que não nos leva à intimidade com Deus é a nossa incredulidade. Meus amados e queridos irmãos, nós estamos falando que Jesus ele estava onde todos os conheciam. As pessoas sabiam quem era Jesus, de ouvir falar ou de ver. Eles sabiam quem eram os pais, sabiam quem eram os irmãos. Eles sabiam quem era Jesus, de ver, ou de apenas ouvir falar. Eles não tinham intimidade com o Pai, de aproximar-se profundamente com Ele, ao ponto de apenas conhecer, e de não ter intimidade. A incredulidade era bem maior. Já fazemos um paralelo com os discípulos que o acompanhavam. Os discípulos, e o verso 1 diz, e os seus discípulos o acompanhavam.
Os discípulos o acompanhavam e eles, os discípulos, o conheciam intimamente. Viam milagres, andavam com Jesus, ouviam Jesus, oravam com Jesus, comiam com Jesus, se relacionavam com Jesus e tinham e sabiam quem era Jesus, sabiam os objetivos, os propósitos, porque conheciam, tinham um relacionamento íntimo com Jesus. Que nós não sejamos apenas crentes que ouviram falar de Jesus ou conhecem Jesus. Eu passei um período de 2 anos, quase 3 anos, conhecia Jesus. Eu estava ouvindo falar de Jesus. O relacionamento, a intimidade com o Pai, não havia. Muitas vezes nós apenas conhecemos, porque passamos a semana inteira sem participar do corpo de Cristo. E vamos e chegamos no domingo. Cantamos os louvores. E muitos louvores aqui são louvores desafiadores, que muitos de nós não deveríamos nem cantar. Porque muitas vezes nós não temos um relacionamento profundo com Deus, ao ponto de cantar certos louvores apenas de boca para fora. Porque muitas vezes nós apenas conhecemos Jesus, mas não relacionamos com Ele. A caminhada com o Pai, os discípulos, Abraão caminhou com o Pai. Moisés caminhou com Deus. Os discípulos caminharam com Deus, e tiveram relacionamentos, e o relacionamento ele implica em momentos que nós vamos ter de dificuldades e lutas, mas nós estamos com o Pai. Foi fácil a vida de Abraão, de Moisés, de Josué? Não. Mas quanto mais as lutas aconteciam e vinham, mais eles estavam estreitados os relacionamentos com Deus. Isaías capítulo 29. Isaías 29, 2. Isaías 29, 2. Ele diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que vos não ouça. Mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. E muitas vezes nós estamos dentro da igreja, pensando que estamos abafando.
E as nossas incredulidades não permitem que a nossa oração chegue aos pés de Deus. O nosso pedido. E nós achando, estou abafando. Estou fazendo o meu máximo. Aí está no culto de noite, de domingo. Irmão, não entremos no comodismo espiritual. Porque é perigoso. Comodismo. Se você entrar no comodismo normal, você se acomoda em alguma coisa. Quando você se acomoda de estudar, não, eu estudei bastante aqui, acomodar, dá uma acomodada aqui. Quando você quer estudar para algo, pronto, você não consegue mais ler nem uma estrofe, imagine um livro. A vida espiritual, se você não se cuidar no relacionamento com Deus, você vai entrar no comodismo espiritual. E aí é onde a incredulidade está bloqueando os teus pedidos, as tuas orações. Relacionamento. Você viu o que foi que Isaías está querendo dizer aqui, meu irmão? Os nossos pecados, a nossa incredulidade, a nossa falta de relacionamento com Deus impede que as nossas orações sejam respondidas. Eu me lembro que eu estava em casa, e quando eu estou em casa eu gosto de ficar cantando, né? À noite. Por toda a minha vida, ó Senhor. E eu canto e fico e canto e dá para ouvir lá da outra esquina, né? Aí eu fui passando, aí eu fui fui cantar um hino, né? Fui cantar um hino lá. Um hino antigo. Aí eu comecei a cantar, né? Estava abafando. A Eveline olhando para mim, a minha consciência. A Eveline, eu chamo ela de minha consciência. Porque ela fica meio... Eu disse, tá bom, minha consciência. E eu pensando lá que estou cantando, abafando. Senhor, eu estou top. Tá Jesus, eu vou para o domingo, eu vou para o culto de oração. Eu não estou nem aí, se eu estou cansado, eu vou. Se a pastora me chamar até para destelhar a igreja, eu vou. A Eveline olhou assim para mim, ei rapaz, tem certeza que tu está cantando aí, tu vai fazer? Eu parei, fui analisar a letra bem direitinho do hino. Eu disse, perdoa, Senhor, não canto mais não. Irmãos, os louvores que são ministrados aqui em cima, eles têm que ser reflexo das nossas vidas, do nosso relacionamento íntimo com Deus. Se eu tenho a oportunidade, meu irmão, de fazer a obra para o reino do Pai, para o reino de Deus, e eu não faço, eu estou pecando. Preste atenção, meu irmão. Você tem que ter um relacionamento com o Pai. Tiago capítulo 2, verso 23.
Tiago 2, 23, diz assim: e se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. E se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Meu irmão, você sabe o que é um amigo, meu irmão? Você sabe o que é um amigo? É um relacionamento que requer esforço. Hoje nós vivemos uma sociedade em que quanto mais muitas pessoas têm um relacionamento muito aberto com muitas outras pessoas, porque são muitas pessoas que conhecem, são muitas pessoas que se falam, são com muitas pessoas em que é estreitado algumas partes do seu relacionamento. E o relacionamento é vital para uma sociedade, para uma igreja, para tudo. Mas quanto mais aberto é o seu leque, imagine aí, de quantos colegas e amigos que você tem, pense em todos, e imagine aí, de quais você tem a confiança e a liberdade de seus segredos, seus erros, seus pecados e suas dores. Pessoas que vão estar reunidas com você para ouvir piada, você contar ali uma piada, ou você contar uma história, ou dizer que pegou um peixe de 2 quilos, e esses 2 quilos se dividiam em quase 5 metros. Era um peixe não, era Você vai ter muitas pessoas que lhe ouvirão por muitas conversas. Mas eu creio que você não vai passar da sua mão esquerda os que de verdadeiramente você pode contar as tuas dores, as tuas mágoas, os teus pensamentos, a tua intimidade. Porque relacionamento íntimo requer esforço. Amém, irmão? Amém. Relacionamento requer esforço. É muito fácil encontrar muitas pessoas que lhe ouvirão para muitas e muitas conversas. Mas será muito difícil encontrar pessoas que estejam dispostas a ouvir as tuas dores, os teus segredos, e não sair espalhando para todo mundo no outro dia. Porque existe aquela máxima que diz que um amigo conta para o outro amigo, que o outro amigo conta para o outro amigo, e o outro amigo conta para o outro amigo. Daqui a pouco todo mundo diz que tem um amigo e todo mundo está sabendo de tudo que você contou. Mas o relacionamento íntimo que você tem com alguém, que é aquele relacionamento que você tem com o seu marido e com Deus, ou com a sua esposa, são poucos. Porque relacionamento íntimo, meu irmão, requer um grande esforço da sua parte. E se relacionamento requer esforço, com Deus é potencializado ao
máximo. Porque relacionamento com Deus não é somente dizer que é crente. Não é somente dizer que vem ao culto domingo. Ter um relacionamento íntimo com Deus não é somente dizer que vem no culto de oração na quarta. Relacionamento íntimo com Deus não é só dizer que vem na sexta, na intercessão. Relacionamento íntimo com Deus é um esforço diário, todos os dias de oração, de leitura, de consagração, de jejum, de matar o seu eu, de quando alguém faz algo com você e você sente vontade de arrancar a cabeça, você não arranca. Quando você sente vontade de falar alguma coisa, você não fala. Quando você quer fazer algo que não está dentro da palavra de Deus, você não faz. Porque Tiago diz, existe o diabo e ele foge. Relacionamento requer esforço. E o povo que somos nós, que temos um relacionamento baseado somente em momentos. Como assim, irmão? Nós somos extremamente crentes quando estamos passando por uma dificuldade. Nós oramos, nós pulamos, nós choramos. Aí não pode andar muito não, o bicho está filmando. Nós fazemos de tudo. Para toda programação, liga para o pastor, e pastor, eu estou aqui, eu vou fazer tudo, eu estou aqui. Passou. Aí o pastor, deixe seu recado após o sinal. Deixe seu recado após o sinal. Aí o pastor, né? Aí vem no culto. Aí diz assim para a pastora, eu estou imaginando, né? Diz para a pastora assim, pastora, hoje no culto, se aquele irmãozinho tiver, vamos conversar com ele. Aí o pastor chega. Aí o irmãozinho não está. Por quê, irmãos? Porque, infelizmente, nós vivemos vidas de relacionamento com Deus, baseado em momentos. Que quando nós precisamos, nós oramos. Quando nós precisamos, nós jejuamos. Quando nós precisamos, nós nos consagramos. Não existe uma vida constante de relacionamento que nos leva à intimidade com o Pai. Ah, irmão, mas você está falando isso aí, meu irmão. Quem está pregando sou eu. Antes de eu pregar, isso aqui passou aqui, ó, com uma espada de 2 gumes que atravessa, junta ossos e medulas. Cadê o de Assis? Não vou puxando saco não, viu, de Assis? Mas eu louvo a Deus, meus irmãos, pela vida dos nossos pastores. Eu louvo a Deus pela vida dos nossos pastores, que levam a sério a uma vida dos seus congregados, membros da PIB da igreja,
que levam a sério uma vida e as palavras e as pregações e os conselhos sempre dentro deste relacionamento para alcançarmos uma intimidade com Deus. Eu que o diga, mas deu certo. Eu de Assis, com a banda não, viu? É porque... Eita, Jeová! Então, irmãos, uma vida de relacionamento, como diz o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 15, o que é que ele diz lá? Uma vida firme e constante. Uma vida com Deus, um relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus, firme e constante. Não só baseado em momentos, porque eu preciso ali. Eu vou fazer uma entrevista de emprego. Senhor, aí dobra o joelho. Nunca nem dobrou, né? Até dobrar o joelho. Senhor Jesus, eu estou aqui, eu vou para entrevista de emprego, eu preciso desse emprego. Jesus, me dá esse emprego. Eu vou dar o dízimo, eu vou dar a oferta, eu vou dar 15% de dízimo. Eu vou estar em todas as programações. Precisou daquilo. Aí ficou doente. Ou o filho ficou doente. Ou aconteceu alguma coisa. Senhor, porque eu preciso dessa cura. Meus irmãos, não vivamos uma vida baseada num relacionamento de oportunidades. Vivamos uma vida de relacionamento que nos leve à intimidade a Deus, constantes. Amém? Aplauda ao Senhor, irmão. Quase acabando. João, capítulo 14. João 14, 21 diz. João 14, 21 diz: aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Rapaz, eu vou dizer uma coisa, era para vocês terem dado um glória a Deus grande e alto, rapaz. Aquele que tem os meus mandamentos, que tem, e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha só, meu irmão, aquele que tem intimidade com o Pai e que guarda os seus mandamentos, Deus se manifesta, Deus se revela, Deus fala, Deus opera um milagre, Deus responde oração. Aquele que me ama, o meu Pai também o ama, e eu me revelo, eu me mostro, eu falo, eu respondo. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Deus está dizendo: me ame, Clefson, que eu me mostrarei a você. Tenha intimidade comigo, Ingrid, que eu me revelarei a você. Me mostrarei, operarei milagres que você verá aqui quanto eu te amo. Aleluia. Guarde a minha palavra, ame, se consagre, seja constante, e eu me revelarei a você. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Olha só, a fé opera por meio do amor. A fé opera
realiza por meio do amor. E a medida do amor de uma pessoa é o grau de sua obediência aos estatutos de Deus. De novo, olha só. Veja aí, irmão, que eu estava inspirado. A fé opera por meio do amor. E a medida do amor de uma pessoa é o grau da sua obediência aos mandamentos e aos estatutos de Deus. O grau, a medida do teu amor, da tua fé. A pastora pegou sobre fé aqui. Ela falou sobre a fé. E a fé, ela vai estar ligada, arraigada e misturada com o amor. E a operação da fé, meu irmão, a operação da fé de dizer mova-se desse lugar para o outro, é a obediência que você tem com Deus. Porque muitas vezes, quando nos falta fé, quando nos falta amor, é porque nós não somos obedientes à palavra e aos mandamentos de Deus. Amém? Amém, irmãos. Apenas para nós concluirmos. A intimidade humana, preste atenção, para concluirmos. Preste atenção, meu irmão. O relacionamento entre o homem, e eu estou dizendo homem e mulher, o relacionamento de um homem com outro ser humano, o relacionamento do ser humano com outro ser humano, quanto mais nós nos relacionamos, quanto mais nós temos intimidade com alguém, mais nós conhecemos os erros e os defeitos de uma pessoa. Estou mentindo? No relacionamento humano, quanto mais nos relacionamos, nós conhecemos os erros e os defeitos das pessoas. Porém, meu pastor, no relacionamento do homem com Deus é diferente, pastora. É diferente, irmã Milena. O relacionamento do homem com Deus, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu vejo meus erros, meus prazeres imundos. Quanto mais eu me relaciono com Deus, eu vejo que eu não sou ninguém. Quanto mais eu me relaciono com Deus, eu vejo que eu não sou nada. Quanto mais eu me relaciono com Deus, eu busco a intimidade da consagração, da oração, para que tudo isso que eu vi em mim, ele seja mortificado todos os dias, e a intimidade que eu tenho com Deus, ela seja a maior possível. Que a santidade que eu tenho com Deus, ela seja uma bênção. Que o meu relacionamento com Deus, ela seja uma bênção. Amém. Para fechar, só ler uma pequena frase da Terezinha. Você sabe quem é a Terezinha? A Igreja Católica chamou ela de Santa Madre, a Santa Teresa, Santa Terezinha, Santa Terezinha. Bom, Santa é quem disser, né? Mas ela tem uma frase maravilhosa, meu irmão. Ela tem uma frase maravilhosa. Ela morreu com 24 anos de idade. Entrou no convento com 14. Olha só o que ela diz. Ai, irmão, você leu, meu irmão, eu leio tanta coisa que você nem imagina. Sigamos o caminho da simplicidade. Entreguemo-nos com todo o nosso ser ao amor. Em tudo busquemos fazer a vontade de Deus.
o zelo, a ordem, a busca com cuidado pela salvação das pessoas devore os nossos corações. Amém.